Doutor Rodorval, de que maneira a população, a sociedade poderia intervir nesse processo no sentido de avançar para que se torne protagonista da produtividade e da geração de riqueza e não ficar à mercê de favores do governo, porque, inclusive, esses favores do governo, eles são realizados com dinheiro da própria sociedade pagadora de impostos. Como inverter isso, doutor Rodorval? Olha, Erivan, esse é um processo muito complexo e, no Brasil, muito difícil, porque, geralmente, quem constrói esse ambiente favorável à livre iniciativa, à liberdade econômica, geralmente são as elites políticas, judiciárias, as elites econômicas, as elites intelectuais, as elites jornalísticas, ou seja, as elites geralmente constroem esse ambiente. Só que no Brasil, essas elites estão muito habituadas a se apropriar da poupança pública, de alguma dimensão do Estado brasileiro. Ontem mesmo eu também li um empresário paulista dizendo que o Brasil está se desindustrializando. Isso é um fenômeno que a gente pode até discutir posteriormente, numa dessas segundas. E ele disse que o grande responsável por isso é o governo, e que, de fato, o governo, sendo muito hostil à livre iniciativa, ele pode sufocar com muita regulação, com muita lei, com um judiciário, por exemplo, que nesses dias o STF vai julgar se é legal demitir um trabalhador sem justa causa. Ou seja, se o STF disser que o empresário só pode demitir um trabalhador por justa causa, ele está engessando mais ainda e criando um ambiente extremamente difícil para os empreendedores. Porque você pode contratar uma pessoa e depois, por conta de alguma estratégia mercadológica sua, você pode substituí-lo, você pode até demitir, admitir outros, mas essa indicação do STF, que pode sair somente demitir um trabalhador quando for por justa causa, ou seja, praticamente ele cometendo um crime, ou seja, sem avaliação de rendimento dele, sem poder ser feita essa avaliação de rendimento, esse tipo de ambiente é extremamente hostil aos negócios. Nessa equação, quem geralmente estrutura um governo menor, com menos gastos, um governo que não gaste mais do que arrecada, que legisle a favor da iniciativa privada, que tenha segurança jurídica, que tenha responsabilidade fiscal, ou seja, geralmente quem organiza essa equação são as elites, inclusive ou principalmente política. Só que, como eu ia dizendo, as elites no Brasil estão muito habituadas a depender do Estado, a tirar do Estado parcelas de sua poupança, de seu poder, para beneficiar-se, seja do ponto de vista corporativo, porque são muitos sindicatos de trabalhadores e de patrões que exercem poder sobre o Estado para conseguir aumentos salariais, funcionários públicos, atletas querendo dinheiro para treinar, artistas querendo dinheiro via Lei Rouanet, empresários querendo subsídios. Não faltam no Brasil segmentos de elite que querem tirar alguma coisa do Estado. Esse empresário mesmo que falou que o Estado dificulta os negócios no Brasil, ele, ao final, disse que, por exemplo, nós poderíamos ser uma potência na geração de energia solar, só que o governo não investe. Mas não é o governo que tem que investir. Quem tem que investir é o empresariado, tem que colocar a mão no bolso e investir, com risco. Ele pode fazer parcerias pontuais com o Estado, mas tem que investir. Só que no Brasil o empresariado é extremamente cuidadoso quando se trata de investir sem apoio do Estado. É uma situação difícil de reverter, dada esse perfil das nossas elites, que é sempre, venha a nós, como diz o ditado popular, venha a nós ao vosso reino nada. Todo mundo quer um pedaço do bolo, mas ninguém quer contribuir, ou poucos segmentos querem contribuir para fazer esse bolo. É um processo de educação, é um processo de mudança de mentalidades e que dura muito. Nós tivemos um pequeno momento durante o governo Bolsonaro onde isso foi muito enfatizado. Só que agora nós voltamos justamente para aquelas elites que querem intervenção total na economia,
querem controle, regulação e, claro, clientes para politicamente ficarem presos a quem está dirigindo o aparelho do Estado. Quando o senhor fez referência aí ao STF, o judiciário está metendo a colher em tudo. Pois é, Ivan, o judiciário no Brasil tem sido um problema gigantesco. Acredito que a essa altura, se não resolvermos esse problema do judiciário, essas frequentes intervenções onde não deve, seja no executivo, seja no legislativo, nós continuaremos sendo essa sociedade tão desigual e com tanta concentração de renda e com tanta gente dependendo do Estado. As soluções, o melhoramento das condições socioeconômicas e culturais brasileiras passa obrigatoriamente, embora não se esgote, mas passa obrigatoriamente por uma reforma profunda do judiciário. E eu quero crer que essa regulação não vai passar, porque aí é uma intervenção direta nas empresas, na gestão das empresas, e isso pode afugentar milhares de empresários no Brasil, como, aliás, já vem afugentando o perfil desse novo governo.